Olá, povo de Deus, tudo na paz? Glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, queridos, com a graça do nosso Deus. E como é maravilhoso as oportunidades que o Senhor nos dá, queridos. Alegre-se, glorifique a Ele, dê honras a Ele, pelo seu levantar pela manhã, queridos, pelo seu alimento, pelo seu café da manhã, pelo seu almoço, queridos, pelo seu lanche à tarde, pelo seu trabalho, porque você trabalha, você tem uma profissão, você trabalha, queridos, você não está desempregado, você tem saúde, você tem prosperado, glorifique a Ele, queridos, em nome de Jesus. Oh, queridos, sois todos bem-vindos em nome de Jesus a mais um vídeo aqui do canal. Em nome de Jesus, hoje vamos estar falando, queridos, sobre tem que se humilhar, humilhe-se. A humilhação em Deus é maravilhosa, queridos. Então vamos falar hoje sobre humilhação. Mas não é humilhar-se para qualquer um, não, queridos. Não é chorar para qualquer um, não. Não é dar gritos desesperados buscando socorro do homem, buscando socorro de governos. A justiça do homem, queridos, é falha e é trapo de imundícia. Vamos buscar, queridos, vamos nos humilhar diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ao nome de Jesus Cristo, onde se dobra todo o joelho. Glória a Deus, amém. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra, com muita humildade e reverência, buscando sempre, queridos, nos alicerçar, nos fortalecermos na palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Ao final do vídeo, você gostando, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, nos abençoe em nome de Jesus. Vamos para o vídeo para a glória de Deus. Vamos ver aqui, queridos, a soberana vocação. Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas não querem se humilhar diante de Deus, se humilham diante dos homens, mas não querem se humilhar diante de Deus. Vamos ler aqui, ó, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Olha só aqui o que o apóstolo Paulo nos diz, queridos. Inspirados pela palavra, pela presença, pela vontade de Deus. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O apóstolo Paulo, queridos, um poliglota, falava mais de 4 idiomas, um homem letrado, um homem intelectualmente poderoso, queridos, na lei de Deus, em todas as ciências naquele momento ali, mas ele se humilhou, ele diz assim, ó, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Olha só, queridos, de quem vem uma palavra dessa, né? Um conselho desse, de uma pessoa que era perfeitamente, vivia na presença de Deus, era um homem letrado, um homem intelectualmente preparado, queridos, mas se humilhava. Ele disse aqui, ó, verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Se Paulo não tinha alcançado, quer dizer, imagine nós, nas dificuldades que nós vivemos nos dias de hoje. Que ele também vivia, que ele foi pedrejado, passou por perseguições, foi surrado, chicoteado. Paulo passou e sabia o que era sofrer por amor ao evangelho, mas mesmo assim se humilhava diante da poderosa mão de Deus. E ele diz, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquece o passado, queridos, vamos buscar o presente. Esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Prosseguir para o alvo, não para qualquer direção, não para qualquer lugar. Todas as palavras levam a Deus, todas as religiões levam a Deus de forma nenhuma, queridos. Não é isso não, isso aí é um sofisma do inferno. Não, não, não e não. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui sim, esse é o alvo. E continua, ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Permaneça na palavra de Deus, meu querido, em nome de Jesus. E eu quero levar você também em outra palavra, porque se o Senhor, que é soberano, se humilhou, por que não vamos nos humilhar, queridos? Mas é como eu digo, não vamos nos humilhar, queridos, diante dos homens, nem gritar diante de governos, buscando socorro humano. O que o homem pode fazer, muitas vezes, queridos, é prover, muitas vezes, aquele que é empresário, prover ali as vagas de emprego para as pessoas trabalharem. Estão ajudando quando são justos, quando procuram enriquecer na justiça. Isso é proveitoso. Ele diz aqui, ó, então se ele se humilhou, vamos nos humilhar também, perante a mão de Deus.
Diz o Senhor aqui, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento é esse, queridos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, apesar dele ser Deus, que ele se humilhou, se rebaixou para se tornar como eu e você. Sentirmos as mesmas pressões, as mesmas dificuldades, o mesmo frio, a mesma fome, as mesmas tentações, queridos. Mas ele diz aqui, ó, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quer ser, queridos, abençoado? Torne-se servo, tornando forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, igual a mim, igual a você, igual a todos nós. E reconhecido em figura humana. Ele era Deus santo, vivia, queridos, com a coroa na sua cabeça, com Deus o Pai nos céus, como rei poderoso. Mas se humilhou vindo a este mundo viver como homem, ser reconhecido como figura humana. E continuando, ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, quando todos nós conhecemos. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. É por isso que eu digo, queridos, na obra de Deus há galardão, queridos. Você terá o seu galardão, eu terei o meu. Nós teremos o galardão da parte de Deus. Pelo que também se exaltou sobremaneira que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não há nome, queridos, sobre essa terra que esteja sobre o nome de Jesus, ou mais alto do que o nome de Jesus. Não há, nunca houve e nunca haverá. E diz aqui, ó, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, não é o nome de Maria, não é o nome de Pedro, não é o nome do Papa, não é o nome do pastor, não é o nome do apóstolo, não é o nome do profeta, não é o nome do sábio, do ancião, da anciã, não. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita Deus! Queridos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira. É maravilhoso ou não é, queridos? Lá no livro de Jó, vamos voltar lá no livro de Jó, fazer aqui uma digressão, queridos, uma pequena digressão. Vamos lá no livro de Jó, porque Deus me deu aqui um versículo. Deixa eu ver aqui se eu encontro para vocês. Por isso que eu falo, não clame a qualquer um. Porque muitas vezes nós vemos pessoas se escandalizando, gritando para os quatro cantos do mundo que está sofrendo, que está sendo humilhado, que precisa de ajuda, que isso, aquilo, outro, queridos. Clame ao Senhor. Você tem que se humilhar diante do seu Deus e Ele te enviará o socorro. Diz aqui, ó, capítulo 35, verso 12. Olha só o que diz. Livro de Jó, capítulo 35, verso 12. Clamam, porém ele não responde. Eita Deus! Será que Deus não nos responderia, querido, se fizesse o clamor a ele? Com certeza, a palavra do Senhor diz que ele nos ouve quando clamamos a ele. Clamem, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Olha só, arrogância, queridos, a pessoa cheia de arrogância, querendo que Deus venha provar algo para ele, querendo que Deus venha fazer milagre para ele, se ele nem o honra, se ele nem o reconhece como Senhor e Salvador. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Se humilhe primeiro, queridos, baixe sua cabeça, quebra esse peito de pomba, esse orgulho, essa vaidade, essa muitas vezes intelectualidade que você alcançou materialmente falando, e você acha que você se acha. Não, jogue isso tudo fora. Faça como o apóstolo Paulo, jogue tudo nos pés do Senhor. Faça como os anciãos, os 24 anciãos jogaram suas coroas aos pés do Senhor Jesus Cristo e adoram 24 horas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, aleluias! Então quebre esse orgulho, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. E continuando, ele diz: só gritos vazios Deus não ouvirá. O que é grito vazio, queridos? É gritando para qualquer lado, em qualquer direção, para qualquer pessoa, contando os seus problemas para pessoas que não podem te ajudar, queridos. Muitas vezes vão colocar os seus problemas, como diz na linguagem humana, no ventilador, espalhar para todo mundo saber, queridos. Não clame a quem não pode te ajudar, clame àquele que pode te ajudar. Faça como aquela mulher, quando o profeta Eliseu, passando ali pela terra dela, pela casa dela, ela disse: ali vai um grande homem de Deus. Lembra dessa passagem?
e aí falou com seu esposo, e aí Eliseu, constrangido pelo que ela fazia por ele, construiu um quarto ali para ele, colocou uma mesa, colocou uma cadeira, e quando o profeta passava ali, tinha um local de descansar a sua cabeça, queridos. Queridos, e ele, constrangido, perguntou para o seu servo Geazi o que aquela mulher precisaria, e ele falou, ela não tem filho, e ela já era avançada em idade também, o seu esposo, porque ela não tinha condição de engravidar. Quer dizer, o profeta Eliseu lhe profetizou um filho, e assim aconteceu, queridos. Só que depois, com certo tempo, aquela criança adoeceu e veio a falecer, e a mulher desesperada, mas só que ela não foi contar para qualquer um, queridos. Ela preparou ali o seu transporte, falou com seu esposo coisas que não eram naturais naquele contexto, de uma mulher sair ali sem que fosse festa ali no templo, e ela foi diante de quem lhe prometeu, de quem lhe trouxe a promessa, e falou com Eliseu. Então fale com seu Deus, não busque grito para qualquer lugar, não grite a qualquer um, não conte o seu problema para qualquer um. Conte para aquele que pode resolver o seu problema, para aquele que tem a solução. Oh, aleluia. Ele diz aqui, ó, só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Não grite para qualquer um, queridos. Você não vai ter resposta. Primeiro se humilhe. Humilhe-se primeiro diante da poderosa mão de Deus. E aí você clame a Ele, que com certeza Ele chegará em teu socorro. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir, queridos. Paz.